Sabe aquele filme que a gente assiste pensando que é sobre romance e no final do filme a gente descobre que é sobre a gente mesmo? Pois é, amigos, hoje vamos falar sobre 500 dias com ela. Oi, eu sou Bellatriz. Nesse canal aqui a gente fala sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre tudo que conserta, o que bagunça o coração. Então, se você sim já foi rejeitado por uma pessoa, já ouviu um não quero nada sério, ou o problema não é você, sou eu, então fica aqui que esse vídeo é pra você, tá certo? Logo no início do filme, o diretor avisa logo: esse filme não é sobre uma história de amor. E muitas vezes, né, a gente vai assistindo até o final porque a gente acha que o personagem, o protagonista, vai mudar de ideia. E a gente acaba se frustrando. O que eu mais vejo de crítica em relação a esse filme é sobre, mas é por causa da Summer. Mas o título, né, a introdução em si do filme já fala sobre isso, que não é uma história de amor. Talvez seja uma história sobre amor, mas nem todo amor dura para sempre. Então a gente tem uma ideia de que só pode filme de romance, filme onde as pessoas terminam junto, e quebra um pouco esse paradigma, né? Porque a gente estava muito acostumado com filmes que, ai, todo mundo termina junto, as coisas funcionam. Talvez nesse filme a ideia não seja essa. O Tom, ele se apaixonou pela ideia, né? O Tom é o típico romântico que cresceu acreditando ali em almas gêmeas. E aí ele conhece a Summer, ela é toda misteriosa, ela gosta de escutar o The Smith. Pronto, ele já criou toda uma fanfic na cabeça dela. E aí, quando eles estão ali naquela cena do trabalho, né, no karaokê, ela vai e solta a fatídica frase para ele que não está procurando relacionamento e que não acredita no amor. Então ela já deu todas as bandeiras vermelhas de que ela não quer aquilo. Mas na cabeça dele, todos os sinais e todos os flertes indicam que não, ela vai mudar, ela vai melhorar. Por mim, ela vai querer um relacionamento sério. Só que gente, normalmente quando as pessoas vêm falando isso, elas já estão falando isso justamente para não magoar você, para não sair como errada, como infelizmente essa mãe ainda saiu mesmo tendo avisado várias vezes. Não estou falando que ela seja santa, porque eu acho que em determinados momentos ela ficou confusa. Mas uma pessoa confusa não é uma pessoa que realmente te quer. Então, acredito que o Tom, em determinados momentos, assim, ele realmente foi uma pessoa emocionada, exagerada. Feito aquele personagem do How I Met Your Mother, né? No primeiro encontro, ele já queria a mulher pros pais, queria ser o pai dos bebês dela, ele já queria viver aquela vida. Às vezes a pessoa só tá procurando uma coisa casual ali, para desestressar depois do trabalho, para um rolê. Então, não necessariamente a Summer seria a culpada disso. Talvez o Tom seja um pouco exagerado. Tipo, uma coisa que eu acho legal desse filme é que ele é contado de uma forma embaralhada, né? Porque você vê, é, tem uma hora que eles estão super felizes na IKEA lá, olhando os móveis, fingindo que estão a coisa na casa. E depois ele tá, tipo, super mal porque ela deixou ele, ou eles não estão se falando, eles se cruzam e ela não olha pra ele. E isso é uma forma muito, né, de entender nossa psique, de como a nossa memória funciona. Porque às vezes a gente tem uma mania mesmo de romantizar só as memórias boas, né? Por exemplo, o relacionamento acaba e a gente não sente falta dos momentos onde a gente foi ignorado, ou das brigas, ou de como se desenrolou tudo isso. A gente sente falta dos momentos bons. Então, às vezes, você vê o Tom ali sofrendo, e não necessariamente por todas as coisas que realmente fizeram sentido no relacionamento, e só pelo que a memória seletiva dele funcionava. Então, era como ele via aquilo ali. E não necessariamente era o relacionamento todo. Tanto é que quando vai dando toda aquela embaralhada nas memórias dele, a gente vai vendo que no relacionamento não foi só o que ele queria, o que ele sentia. Também era o que a Summer falava, o que a Summer queria também. Acredito eu, né, que a cena da festa é para mim uma das mais dolorosas do filme, porque ela brinca um pouco com essa questão da realidade e expectativa, né? Quantas vezes a gente já teve aquele crushzinho na escola, na faculdade, até na vida mesmo, onde você planeja a semana toda e você pensa, não, porque eu vou estar lá e eu vou falar isso, aí ele vai responder aquilo, e na verdade não acontece nada daquilo. Quando você chega na festa, a pessoa já tá com outra pessoa, e se não tá com outra pessoa, ela tá cagando pra você a noite toda. E isso é muito doloroso, porque no filme retrata muito isso, né? Que o Tom vai na festa da Summer, achando que ela chamou ele, porque ela tá querendo ficar com ele de novo, que eles vão se reencontrar e que eles vão viver aquilo. E ele fantasia tudo na cabeça dele, né? Levando champanhe, levando bebida e não sei o quê, e eles vivendo aquele amor ali. E aí mostra a expectativa dele, né? Tudo que ele tava pensando e a realidade que, tipo, ela já tava até com outra pessoa na festa. E ela deu, tipo, zero. E é nessa cena
né, que divide a tela e fica mostrando a expectativa e a realidade, e mostrando a expectativa dele, ele lá querendo reconquistar ela, criando toda uma cena bonitinha, até as luzes mudam assim, né? E aí quando mostra a realidade, mostra ela já até com outra pessoa conversando ali, ele com cara de merda. E eu acredito uma opinião própria, que até em determinados momentos o filme, como é baseado no pensamento do Tom, ele cria todo um cenário para que a gente coloque a Summer como a vilã da situação, quando na verdade é aquela coisa do a nossa mente cria todo esse repasse entre o sentimento bom e o sentimento ruim. E também às vezes quando a gente termina um relacionamento, né, às vezes a gente tem uma tendência a estar tá olhando o que deu mais certo do que o que deu errado e a romantizar. Às vezes a gente cria aquela pessoa, por exemplo, o Tom mesmo, ele total idealizou quem a Summer ela era. De fato, às vezes ele nem conhecia ela, o que ela gostava, o que ela fazia, só porque ela disse que falava que gostava dos Smith, ou porque o tipo físico, ou a maneira como ela se vestia, ele idealizava, nossa, aquilo é que eu quero para minha vida. Às vezes ele não sabe nem quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta de comer. Teve uma colega minha que me disse uma frase assim, excepcional, e que eu nunca mais esqueci na vida. Que ela falou, eu falei assim, nossa, eu tô muito afim dessa tal pessoa aqui e tal. Aí ela falou assim, cara, me fala três qualidades desse cara aí. E eu fiquei assim meia hora tentando decifrar uma qualidade que não fosse bonito ou atraente, ou esse tipo de coisa. Me diz uma qualidade desse cara aí, uma coisa que você conhece dele. E eu fiquei boiando meia hora assim, porque eu não tinha nada pra falar. Eu só tinha o que eu achava que ele era. E é muito disso da Summer com o Tom. É muito do que ele acha que ela é, de como ele queria que o relacionamento fosse. E o que torna mais atraente é o fato dela não estar disponível. Eu não quero um relacionamento, eu não quero você. E você cria aquela coisa de ego e rejeição. Às vezes você tá sofrendo por uma coisa que nem existiu, como é basicamente o Tom. Ele não ficou 500 dias com ela. Ele ficou 500 dias fantasiando essa situação, né? Todo. A Summer não é a vilã, gente. Tem gente que odeia ela. Mas, assim, ela foi honesta com ele 100% do tempo. Quem criou toda a ilusão foi ele. Que é basicamente essa coisa do quando você tá apaixonado, você cria uma personalidade para aquela pessoa, né? E aí, quando termina um relacionamento, que você talvez reencontra aquela pessoa, já aconteceu muito comigo isso, assim, de você tá super apaixonada, eu tá muito apaixonada por uma pessoa, e aí depois a gente se reencontra e ele solta comentários desnecessários e eu falo assim, meu Deus, ele era esse imbecil esse tempo todo e eu tava romantizando uma pessoa super legal, e na verdade aquilo ali só existiu na minha cabeça. É basicamente 500 dias com ela não é um filme sobre o fim de um relacionamento. É sobre você amadurecer, né? É sobre esse excesso de expectativas. É sobre a gente entender também que amor a gente não controla. A gente não manda no que a gente sente, mas a gente também não controla. É sobre destino. É sobre entender que nem todo relacionamento, nem todo sentimento, ele vai vir pra ficar. Nem todo amor é feito pra durar. Às vezes, a pessoa que você mais amou é aquela que mais vai te ensinar algo sobre a vida. E normalmente, né, tem pessoas que tem uma frase muito legal que eu gosto, né? De frases de efeito, que é, às vezes aquela pessoa que você idealiza tanto, ela é o caminho, mas ela não é o destino final. Então, às vezes a gente idealiza, ai, porque sem fulano eu vou morrer e não sei o quê. E às vezes aquele relacionamento com fulano foi tipo isso aqui na sua vida. Tá. Obviamente não desmerecendo, mas alguns relacionamentos com toda certeza vêm para nos ensinar. E se você não tá aprendendo com relacionamento, amor, a vida infelizmente vai tender a repetir ciclos até que você aprenda sobre isso. Isso é uma coisa que eu acho muito legal que você é obrigada a aprender para você não errar mais. E quanto mais você erra, mais você aprende. Meus gatos. E aí, no final, bem bonito, né? Quando tudo termina, tem aquela cena lá fatídica do banco, até hoje eu ainda uso no status do meu WhatsApp essa cena, porque ela real retrata o quanto que os relacionamentos, eles infelizmente machucam e como eles conseguem transformar, né? E aí eles conversam e ela tá casada, feliz,
E aí ele pergunta pra ela, mas você falou que não acreditava em relacionamento, né? E agora você é casada, você é esposa de alguém e tal, você ama uma pessoa. O que que tem? Qual é a diferença entre eu e ele? Ele ainda tenta entender, né, naquele limbo, e ela fala uma... Nossa, nunca mais eu vou esquecer isso na minha vida. Que ele pergunta e ela fala assim, mas por que não eu? Ela fala assim, é porque com você eu nunca tive certeza. Tan, 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 tan. Cara, isso é o que define todo esse filme. Que é, ela nunca teve certeza sobre ele. E você não ter certeza sobre algo é definitivamente um não. Porque quando a gente tem certeza sobre alguma coisa, a gente é incisivo no sim. Ah, mas eu amo chocolate. Você gosta de chocolate? Amo chocolate. Ah, porque eu adoro a cor rosa. Ah, porque eu adoro BTS, eu adoro Stray Kids. Você fala com convicção as coisas que você quer. A gente não duvida do que a gente tem certeza, do que a gente quer com total absoluto. Então, se você ficou em dúvida, é porque não é aquilo. E ela fala isso claramente. E isso me impacta até hoje. Olha que esse filme é antigão, viu? E aí, né, passa um tempo, o Tom fica com esse limbo na cabeça dele. Ele vai para uma entrevista de emprego e lá ele encontra uma menina, né, chamada Autumn, né, que é outono em inglês. Por quê? Porque depois do verão, né, que é a summer, vem o outono. Nossa, gente, isso é genial. É genial a pegada desse filme. E depois da summer vem a autumn, que é o outono. Nossa senhora, os diretores, ó, uma coisa que eu acho muito curioso é que o Tom, que é um adulto funcional, ele é um adulto que trabalha, que mora só, que tem um apartamento, ele tem como melhor amigo uma criança, né? E ela consegue ser extremamente racional em relação a isso. Obviamente que ela ainda ia viver, ela ainda provavelmente viveu, né? Porque a gente não sabe do que rolou, mas ela provavelmente viveu as experiências dela. Mas assim, é muito legal você ver que ele tinha conselhos e ela era a principal pessoa que estava ali para ajudar ele a dar aquele choque de realidade. Eu brinco muito que ela é uma aquariana, né? Aquariana, sagitariana, ariana, porque ela brinca e tipo, ah, tá bom, bora lá para de sofrer, bicho, pelo amor de Deus, tu nem viveu direito isso aí. Esses 500 dias com ela, o que tu passou com ela no máximo ali foi uns 30 dias, o resto eu passou tu sofrendo. Eu gosto porque ela joga muito isso, é real. Isso é só uma curiosidade, porque ninguém fala muito sobre essa questão da amizade dele com uma criança, e eu acho absurdo de legal isso, sabe? E aí, pessoal, vocês também já viveram aquele amor que parecia que ia engrenar, que ia ser tudo, que você idealizou, poxa, tudo, essa pessoa é tudo, e depois virou só uma lembrança. Se você já viveu isso, deixa nos comentários, dá like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ajuda a gente que tá aí, né, já faz um tempo. E é isso aí, beijos e até a próxima, mais comentários e mais resoluções pra gente, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.